Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos prosseguir com a sequência de palestras sobre a vinda do Senhor Jesus. Semana passada eu fiz uma introdução do assunto, falei de algumas profecias, alguns conceitos, exemplifiquei com a parábola das 10 virgens, que é uma parábola que expressa bastante o conceito da vinda do Senhor. E hoje eu quero abordar para vocês o assunto da promessa da vinda. Desenvolver esse assunto desde o Gênesis até o Apocalipse. Como se dá a promessa da vinda messiânica, a promessa da vinda do Messias. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 13, diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O que significa isso? Não foi uma contingência no plano de Deus. O pecado não pegou Deus de surpresa. De repente Deus cria o homem, dá a ordem para quem não peque, e aí Adão peca e Deus fala assim: ih, pecou, vou ter que refazer todo o meu plano. Não foi nada disso, irmãos. Desde antes de criar o mundo, desde antes de criar o homem, Deus já sabia que o homem iria pecar. E sabendo que o homem ia pecar, antes da criação, as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já estruturaram qual seria o plano para a redenção da humanidade através do sacrifício do Messias, o Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, Deus já tinha essa intenção, já tinha esse plano traçado, determinado. E agora nós vemos aqui como isso começa. Pode passar o próximo slide? Nós vemos ali a promessa em meio à queda. O pessoal pode colocar só o slide na projeção também, para ficar melhor a proporção. E quando isso se deu? Lá em Gênesis 3, no momento em que o homem peca, Deus dá uma sentença ali para a serpente, uma sentença para a mulher e uma sentença para o homem. Então, em Gênesis 3,15, terceiro capítulo da Bíblia, bem no início, nós vemos a promessa do Redentor. Deus fala assim: porém inimizade entre você, mulher, e a serpente, entre a descendência dela e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então ali Deus já promete a vinda de um descendente da mulher, um ser humano, que iria esmagar a serpente, derrotar a serpente. Como nós podemos saber biblicamente que aquela serpente ali era o diabo? O próprio apóstolo João fala lá em Apocalipse 12, verso 9, onde ele chama Satanás de a antiga serpente, o diabo. Então ali nós temos a certeza de que aquela representação da serpente em Gênesis 3 era o próprio Satanás. E é com essa mesma tônica que João vai falar lá em 1 João 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então perceba que essa promessa não seria alguém que destruiria só o diabo, mas destruiria também as obras do diabo. E quais são as principais obras do diabo que afetaram a humanidade? O pecado e, por consequência, a morte. Então, este descendente da mulher teria que derrotar o diabo, o pecado que contaminou a raça humana e toda a criação, e a morte decorrente dessa contaminação do pecado. E aí nós já começamos a observar, os estudiosos tentam traçar quando surgiu na humanidade o conceito de ressurreição. Alguns falam que começou em Isaías, que outros já voltam um pouquinho mais, fala que Jó já cria em ressurreição, porque ele menciona isso, apesar de não utilizar essa palavra, menciona a ideia de ressurreição. Mas eu defendo ali na introdução do meu livro que a ideia de ressurreição é muito mais antiga, ela já vem de Adão e Eva. Porque no momento em que há essa promessa de que no futuro viria o Redentor, que iria derrotar o diabo, o pecado e a morte, e aquelas primeiras gerações começam a morrer, a morte em alguém que já morreu. O Messias viria no futuro derrotar a morte
E para aqueles que já morreram, como a morte seria derrotada? Eu poderia usar uma palavra que não existe, desmorrendo, né? Fazendo essas pessoas voltarem à vida. E essa é a ideia de ressurreição que depois vai ser mais desenvolvida e trabalhada nos livros posteriores da Bíblia. Mas percebam que Adão e Eva já tinham implícito o conceito de que quando o Messias viesse, ocorreria a ressurreição. A morte seria derrotada. E essa promessa do Redentor continua, porque Caim e Abel nascem, Caim mata Abel, e é amaldiçoado por conta disso. Então, de um filho foi morto sem descendentes, o outro foi amaldiçoado. Como fazer? Então, Deus permite que nasça o terceiro filho, Sete, para que a partir da descendência dele, o Messias venha. E depois, nós percebemos, pode passar o próximo slide, mais à frente lá de Noé. Por que Deus, já que o mundo inteiro estava contaminado, e a família de Noé não era tão santa assim também? Vocês podem ver lá em alguns exemplos, Noé fica bêbado, os filhos dele fazem o que não deviam, 4 gerações depois já estava lá Nimrod construindo a Torre de Babel, né? Então eles não eram tão melhores que os outros assim, mas por que Deus preservou a família de Noé? Porque ele havia prometido que de um descendente da própria Eva viria o Redentor. E é por isso que Deus não poderia exterminar toda a raça humana e criar uma nova raça sem pecado. Isso não seria muito mais fácil? Muito mais simples? Né? Mas Deus cumpre a sua promessa, Ele honra a sua palavra. Então Ele preserva a família de Noé para que a linhagem de Eva continuasse, a fim da profecia se cumprir. E depois nós vemos no filho de Noé, Sem, né? Em hebraico se fala Shem, que quer dizer nome. Então é interessante como a Bíblia utiliza isso, porque é justamente aquele filho que o próprio nome dele é o nome, é da onde virá a linhagem, a descendência. O nosso sobrenome, que identifica a família, não é um nome. Então daquele filho que se chama nome, virá a descendência messiânica. Então nós vemos ali essa promessa continuando em Noé, depois em Sem, até chegar em Abraão, no próximo slide. Lá em Gênesis 12, versos 1 a 3, Deus chama Abraão e com ele faz uma aliança eterna e incondicional. E nessa aliança ele fala: serei para sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. E entre outras várias promessas, verso 3, e por meio de você todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ali Deus já estava profetizando, né, prometendo que por meio da descendência de Abraão viria o Messias, viria o Redentor, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E nós percebemos essa aliança, essa promessa, continuando nos patriarcas, como vocês vão ver aí no slide seguinte. Porque depois na geração seguinte, com Isaac, né, Deus fala para Abraão assim: em Isaac será chamada a sua descendência. Essa descendência, esse descendente que eu falei que abençoaria as nações, não virá de Ismael, virá de Isaac. Então Isaac será chamada a sua descendência. Depois na geração seguinte, em Jacó, Deus ali, depois que o anjo do Senhor luta com Jacó e muda o nome dele para Israel, ele reafirma essa aliança. Ele diz: a mesma aliança que eu fiz com Abraão e com Isaac, agora eu faço com você. E assim Deus será chamado de Deus de Abraão, Isaac e Israel, ou Jacó. Então nós vemos essa descendência, essa promessa continuando. E por último ali, já com Jacó no finalzinho da vida, já lá no Egito, morando junto com José, nós percebemos em Gênesis 49, versos 9 e 10, onde Jacó, ele nos seus últimos momentos de vida, ele profere uma profecia para cada um de seus filhos. E essa profecia reflete o destino, o futuro que aquela tribo que aquele filho geraria teria. E quando ele chega em Judá, nos versos 9 e 10, ele diz que Judá é como um leão, que se assenta imponente e ninguém pode ir com ele. E aí ele diz: o cetro, que é a insígnia de poder real, o cetro é o indicativo de quem é o rei carrega o cetro.
E aí ele diz: o cetro jamais se apartará de Judá. Então ali ele estava profetizando que os reis de Israel viriam todos da descendência de Judá. Mas a profecia continua: até que venha aquele a quem o reino pertence. Então ali ele já estava falando mais uma vez do Messias, de que os reis viriam da descendência de Judá, até a chegada do verdadeiro rei, o rei eterno, o rei por direito, que é o Messias, o Cristo. E depois nós vemos lá nos evangelhos de Mateus e Lucas, a genealogia de Jesus mostrando que ele realmente descende de Judá, é um descendente da tribo de Judá. E mais à frente, é por isso que o Apocalipse vai chamar Jesus de leão da tribo de Judá. É uma referência direta à profecia de Gênesis 49, dizendo: Jesus é aquele que cumpriu a profecia que Jacó ali fez a Judá. Então nós vemos ali a promessa sendo mantida, sendo ampliada, sendo detalhada. Até que alguns séculos depois, você vai ver no próximo slide, a promessa se cumpre em Davi. A promessa continua em Davi. Porque o rei Davi, pode colocar o slide, irmão. Porque o rei Davi, Deus promete para ele lá em 2 Samuel, quando ele está nos últimos dias de vida também, já velhinho, de que a descendência dele continuaria reinando sobre a casa de Israel, até a chegada do rei eterno, que traria o trono eterno. E depois isso é repetido lá no Salmo 89, versos 3 e 4, e também 34 a 37, onde o próprio Davi fala assim: Deus me prometeu, jurou por si mesmo, de que a minha descendência iria reinar para sempre sobre a casa de Israel. E eu pergunto para vocês, como pode existir uma descendência eterna, um reino eterno e um trono eterno? Qual é a única forma garantida de se ter um reino eterno e um trono eterno? É através de um rei eterno. Porque se o rei não for eterno, depois de algum tempo ele morre. Se ele morrer sem deixar descendentes, aquele trono acaba. Aquela dinastia acaba, como acabou em tantas vezes na história. E então, no momento certo, nós vemos a chegada desse rei eterno. Porque lá em Lucas 1, versos 27 a 33, quando o anjo Gabriel vai aparecer para Maria, anunciar que ela está grávida do Messias, ele fala assim: este será grande, será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ali o anjo Gabriel estava dizendo, aquela promessa que Deus fez para Davi vários séculos antes, irá se cumprir neste menino que irá nascer de Maria, Jesus. Ele é o rei eterno que trará o reino eterno sobre a casa de Israel. E é por isso que Jesus também é chamado de filho de Davi. Lembra do cego Bartimeu? Chama ele filho de Davi? Esse é um título messiânico, porque diretamente ele também se remete à profecia de 2 Samuel 7, do Salmo 89, de que o Messias seria um descendente direto do rei Davi. E isso também se cumpriu em Jesus. Então eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos, aqui está no slide seguinte, o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, que nos fala dessa veracidade da profecia bíblica. O quão confiável é a profecia bíblica? Vocês estavam achando fácil, né? Até agora não tinha aberto nenhum texto, eu estava só citando os textos. Semana passada vocês devem ter aberto uns 8 textos diferentes, conforme foi fazendo o estudo. Então, agora vai começar, tá? Agora vocês vão abrir um texto atrás do outro. O pessoal já ia acostumando. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. A tradução NVI diz o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte do Deus Pai,
quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui essa referência que Pedro faz é aquela referência do Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17. Depois vocês podem ler lá que só Pedro, João e Tiago subiram ao monte com Jesus, e ali ele se transfigura para a sua forma glorificada, aparecem ali Moisés e Elias junto com ele, e ter visto o Cristo transformado na sua forma glorificada, impactou tanto a vida de Pedro, que muitas décadas depois, aqui, pelo menos uns 30 anos depois, Pedro já idoso, ele escreve em sua carta, e olha o que ele vai dizer, a conclusão que ter testemunhado esse evento gerou no coração dele. Verso 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte: ele está dizendo, eu fui uma testemunha ocular, não foi uma coisa que me contaram, eu vi o Cristo glorificado. Eu ouvi a voz do Deus Pai falando com ele. Eu fui testemunha dos milagres, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão do Cristo. E ele, como testemunha ocular que presenciou todos esses eventos, ele nos afirma: ter visto tudo isso provou mais ainda, de uma vez por todas, que tudo aquilo que os profetas escreveram é verdade, é confiável e deve ser observado e reconhecido. É isso que o apóstolo Pedro aqui nos revela, que ter testemunhado os eventos da primeira vinda de Cristo nos prova de que tudo que os profetas falaram a respeito da segunda vinda, a respeito do futuro, das profecias que ainda não se cumpriram, é certo que vai acontecer, é certeza que irá acontecer. E aqui, para reforçar essa confiabilidade das profecias bíblicas, eu quero mostrar aqui para vocês algumas profecias que já se cumpriram. E para que vocês observem a diferença colossal de precisão, exatidão que existe entre a profecia bíblica e qualquer suposta profecia que existe por aí. Então aqui eu vou falar agora sobre as profecias messiânicas. Pode passar o próximo slide. Vamos ver algumas delas aqui. No slide seguinte, observe as primeiras profecias. Pode passar mais um slide. Então, a respeito do nascimento dele, o que a Bíblia fala? Eu já falei bastante da linhagem do Messias e as profecias e promessas a esse respeito. Mas e a respeito do nascimento dele? O que a Bíblia nos diz? Miqueias 5:2 diz assim: Tu, Belém Efrata, a menor dentre todas as cidades de Judá, de ti virá o Redentor, aquele cujas origens são em tempos eternos. Essa profecia já é muito impactante, sabe por quê? Se o autor bíblico aqui, Miqueias, ele tivesse que tentar adivinhar aonde o Messias nasceria, o lugar mais provável de tentar adivinhar seria Jerusalém, porque é a maior cidade, a que tem mais pessoas, onde ficava a família real, onde ficava o templo. Então, o mais provável seria nascer em Jerusalém. Qual é a cidade mais improvável do Messias nascer? A menor de todas, a que tem menos pessoas, onde nascem menos pessoas. Mas a profecia, contra todas as probabilidades, fala exatamente o contrário. De Belém Efrata, a menor cidade de todas as de Judá, de ti virá o Redentor. Perceba que a profecia bíblica ela não se apega em estatística ou em probabilidade, porque na maioria das vezes as profecias nos profetizam eventos que são contra as probabilidades e não a favor. Mas depois nós vemos no Novo Testamento
Isso se cumprindo exatamente como foi profetizado. Jesus Cristo nasce em Belém. E a respeito das condições de seu nascimento, Isaías 7,14 diz assim: pois a virgem conceberá. E fala que ela terá um filho que se chamará Emanuel. O que quer dizer isso? Olha outro milagre. Jesus, o Messias, nasceria de uma virgem. Uma coisa inédita em toda a história, nunca tinha ocorrido. Se a profecia diz que ele se chamaria Emanuel, por que Jesus chama Jesus, não chama Emanuel? Emanuel é um título, significa Deus conosco. Então, esse título revela o que a teologia chama de mistério da encarnação, de que o próprio Deus se tornaria um homem, se faria homem para habitar entre os homens. E aí ele seria o Deus conosco, o Deus que está junto com a humanidade, junto com as pessoas. Então, na verdade, esse é um título que demonstra a natureza divina e humana de Cristo ao mesmo tempo. Ele é um Deus que se faria homem. E nós vemos isso um pouquinho mais à frente, lá em Isaías 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, mais uma vez, perceba que aquele menino que nos nasceu é ao mesmo tempo Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como ele poderia ser ao mesmo tempo um menino e ser Deus? Isso é mais uma vez a profecia bíblica nos revelando de que o Messias, o Cristo, seria ao mesmo tempo Deus e homem, plenamente divino e plenamente humano. Vamos ver mais algumas profecias a respeito do Messias. Pode passar o slide seguinte. Zacarias 9,9 também é uma profecia contra todas as probabilidades. Porque ele diz assim: eis que o seu Messias vem para ti, humilde e montado num jumentinho. E o autor ainda enfatiza, um jumentinho mesmo, cria de jumenta. Poderíamos chamar em termos mais modernos, um burro de carga, ou algo assim. Qual seria a montaria adequada para um rei entrar em sua capital e ser recebido como rei pelo povo? Vocês já pararam para pensar nisso, humanamente falando, naquela época? Seria um cavalo imponente, branco, um alazão, aquele bem manga larga, assim, com a pata desse tamanho. Isso seria uma montaria adequada para um rei. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Zacarias nos profetiza que entraria em Jerusalém montado num jumentinho, num burrinho de carga, humilde, para demonstrar em si mesmo a humildade. Mais uma vez, uma profecia contra todas as probabilidades. Mas então, quando nós chegamos lá no Evangelho, em textos como Mateus 21, que mostra ali a entrada triunfal, nós vemos isso se cumprindo exatamente como foi profetizado. O Messias entrando em Jerusalém, sendo recebido pelo povo, que levantava folhas de palmas e gritava Hosana ao filho de Davi, entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Mais uma vez nós vemos uma profecia bíblica se cumprindo contra todas as probabilidades. Vamos ver a próxima agora. A respeito da morte de Cristo. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia lá no Salmo 22, versos 16 a 18. Vamos ler o que o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos profetizou. É interessante que o rei Davi nunca foi crucificado, o rei Davi nunca foi transpassado ou algo parecido, mas ele narra essa profecia em primeira pessoa, como se o evento tivesse ocorrido com ele mesmo. É como se ele tivesse tido a visão desse evento futuro, enxergando ele próprio na cruz e descrevendo isso em primeira pessoa como sendo o próprio Messias. E aqui, um trecho pequeno, 3 versículos, estão profetizadas 5 coisas diferentes.
E vocês vão ver que cada uma delas se cumpriu exatamente conforme profetizado nos eventos na primeira vinda de Cristo. Olha o que diz aqui primeiro. Um bando de homens maus me cercou. Aliás, vamos voltar um pouquinho, só leiam o verso 1, para vocês se lembrarem do que Jesus disse na cruz. O verso 1 começa, meu Deus, por que me abandonaste? Então nós já evocamos aquilo que Jesus bradou na cruz, enquanto estava ali no seu sofrimento. E aí quando chegamos no verso 16, ele diz assim, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Então nós nos lembramos da cena da crucificação de Cristo, onde aqueles soldados romanos estavam ali em volta de Cristo, os fariseus vendo ele e zombando dele, se é o Messias mesmo, desça da cruz. E aqui, 1000 anos antes da morte de Cristo, nós vemos o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, profetizando uma crucificação antes da crucificação existir. Olha que interessante isso. Essa pena de crucificar uma pessoa foi inventada cerca de 300 antes de Cristo. Então, muitos séculos antes de inventarem a crucificação, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza a respeito de uma crucificação. E é por isso que ele descreve da única forma que se poderia descrever antes da crucificação ser inventada. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Falando a respeito dos cravos. Vamos observar. Então, um bando de homens maus me cercou. Agora, olha aqui, na NVI diz assim, perfuraram minhas mãos e meus pés. Na Almeida está transpassaram. Então, mais uma profecia se cumprindo. O Messias seria transpassado. Verso 17. Posso contar todos os meus ossos. Lembram-se que o Messias morreu sem que nenhum osso dele fosse quebrado? E isso, mais uma vez, é contra todas as probabilidades, porque o procedimento padrão do Império Romano, quando um condenado demorava muito para morrer, eles iam lá e quebravam as pernas, para a pessoa não ter como se levantar e pegar fôlego e morrer logo sufocada. Mas nós lemos lá no Evangelho, em Mateus 27, por exemplo, que quando quando houve um terremoto, e os soldados romanos se apressaram e quebraram as pernas dos 2 homens que estavam à direita e à esquerda de Jesus. Quando chegaram em Jesus para lhe quebrar as pernas, ele já estava morto. Então o soldado falou que já estava morto, apenas lhe furou o lado com uma lança, e ele não teve nenhum osso quebrado, contrariando o procedimento padrão da época. Então perceba que, mais uma vez, totalmente contrário às probabilidades. Mais uma profecia se cumprindo. Depois, parte B do verso 17. Mas eles me encaram com desprezo. E aí nós podemos evocar nas nossas mentes os fariseus olhando para Jesus com desprezo, zombando dele. Tudo isso profetizado. Verso 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Não foi exatamente o que aconteceu? Os soldados dividiram as roupas entre eles, cada um pegou um, e aí sobrou uma peça de roupa no final. E essa peça, eles lançaram um sorteio, né, uma sorte, para ver com qual soldado ficaria essa peça que sobrou. Mais uma vez, 1000 anos antes de Cristo morrer, isso profetizado em detalhes. Agora, vamos pular um pouquinho à frente para Isaías 53. Mais ou menos 300 anos depois de Davi, aproximadamente em 700 antes de Cristo, o profeta Isaías também profetiza a respeito da morte do Messias. Isaías 53. Verso 2 em diante, para ficar mais completo. Isaías 53, verso 2 em diante, diz assim. Vou esperar um pouquinho, ainda tem páginas rolando aí. Pronto. Ele cresceu diante dele, né, diante do Senhor, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. E fazendo uma pausa aqui, né? Na aparência, Jesus era um homem comum, como qualquer outra pessoa, né? Um slide está um à frente, volta um. Ele era uma pessoa comum. E como nós percebemos isso? Lembra que quando Judas foi trair Jesus, ele precisou sinalizar com um beijo quem era Jesus no meio dos discípulos? Porque em aparência ele era igual a qualquer outra pessoa. Não havia nada de especial em sua aparência que o diferenciasse. Ele não era mais belo, mais alto, mais forte, mais robusto, como, por exemplo, na hora da escolha do rei Saul, né, procuraram escolher o mais bonito. Não, ele era uma pessoa comum, em aparência, né? E isso já estava profetizado aqui. E aí o texto continua. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E aqui nós percebemos também, 700 anos antes da morte de Cristo, eventos detalhados se cumprindo. As pessoas virando o rosto para Cristo, ele sendo desprezado, sendo levado num julgamento opressivo, não um julgamento justo, e permanecendo calado, como uma ovelha muda no momento em que será sacrificada. E nós vemos tudo isso se cumprindo, né? E mais uma vez aqui dizendo, ele foi transpassado. Aqui também a crucificação ainda não existia. Mas Isaías profetiza que o Messias seria transpassado, seria crucificado. Então nós temos eventos detalhados a respeito de como seria o Messias, né? E aqui eu não cheguei a colocar no slide, mas depois, se vocês quiserem, lá em Oséias, se eu não me engano é Oséias 2 ou 6, agora eu não lembro de cabeça, profetiza também que ao terceiro dia o Messias ressuscitaria. Quem quiser a profecia direitinho, tem no meu livro, lá no capítulo 9. Tá? Depois eu posso mostrar para vocês. Ele diz que ao terceiro dia o Messias seria ressuscitado. Mais uma vez cumprindo em detalhes. Podemos passar agora para o próximo texto. O slide seguinte fala da morte do Messias. Daniel 9, verso 26, a profecia das 70 semanas, profetiza exatamente o tempo em que o Messias seria morto. Porque se você analisar lá no capítulo 3 do meu livro, que eu analiso toda a profecia das 70 semanas de Daniel, o texto nos diz que a partir da ordem de quando foi decretado a reconstrução de Jerusalém e do templo, e essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes, lá em abril de 444 a.C. Isso está lá em Neemias 2, versos 1 a 8. Aquela passagem que Neemias, o copeiro do rei, chega entristecido à presença do rei, o rei pergunta o que era, e ele explica a situação, e o rei o autoriza a voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. No dia em que o rei Artaxerxes assina aquele decreto, começam a se contar as 70 semanas de anos, do qual Daniel fala. E aí ele diz que 69 semanas de anos depois, 69 vezes 7 dá 483 anos judaicos, anos de 360 dias.
483 anos depois da ordem para restaurar Jerusalém, o Messias estaria entrando em Jerusalém, sendo recebido pelo povo de Israel. E sabe quando que dá essa data, se nós fizermos a conta? Abril de 33 depois de Cristo. Exatamente o dia em que o Messias montou num jumentinho e estava entrando em Jerusalém. Mateus 21, a entrada triunfal. Estava entrando para ser recebido pelo seu povo. E aí a profecia diz no verso 26, depois dessa entrada, o Messias seria morto e já não estaria entre os viventes. Daniel 9:26 profetiza até a época em que o Messias morreria, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. E na continuação de Isaías 53, eu até já li o verso 8, mas só para ler de novo, a parte B. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Profetiza que o Messias seria morto. E olha na sequência, profetiza como seriam as condições do seu sepultamento. Diz assim, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, e com os ricos em sua morte. Se você for lá, voltar lá nos evangelhos, pode ser lá em Mateus 27, você vai ver que depois que Jesus é morto, vem um homem rico chamado José de Arimateia, pede o corpo de Jesus, Pilatos concede o corpo para que seja sepultado, e José de Arimateia providencia a preparação do corpo e o sepulta em seu próprio sepulcro. Um sepulcro novo que ainda não tinha sido usado. Um sepulcro feito para homens ricos, que era a família de José de Arimateia. Perceba mais um detalhe aqui, a profecia bíblica se cumprindo. Mas não fica por aí. O próximo slide vai nos mostrar que estava profetizado que o Messias iria ressuscitar. Vamos continuar aqui na sequência de Isaías 53. Olha o que vai nos dizer o verso 11. Diz assim, lembra que no verso 8 em diante nos profetiza que ele foi morto. E aí quando chega no verso 11 diz assim, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, depois de terminado esse seu sofrimento, essa sua morte, ele verá a luz. Aqui está mostrando a ressurreição do Messias. E ficará satisfeito, porque por meio desse sacrifício, ele tirou as iniquidades de muitos. E eu acho muito interessante que diz aqui o verso 12, e ele dividirá os despojos com os fortes. E depois nós vemos lá em Efésios 4, versos 4 a 13, onde está escrito assim, quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E essa é uma referência que Paulo faz do Salmo 68, verso 18, que é o conceito do rei triunfante, de um rei que vai para uma terra estrangeira, luta uma guerra, vence a batalha, recolhe os despojos daquela batalha e volta para o seu reino, vitorioso, triunfante e distribuindo os despojos para os seus súditos. E vocês sabiam que os dons do Espírito Santo, na verdade, são isso? São os despojos dessa batalha vencida. Cristo venceu a guerra em sua morte e ressurreição. Venceu a guerra contra o pecado, contra a morte, contra Satanás e seus demônios. E então, quando ele sobe às alturas na sua ascensão, vitorioso e triunfante, poucos dias depois são distribuídos os dons do Espírito aos homens, como despojos dessa batalha vencida. Então, aqui nós já percebemos uma pequena menção disso no próprio Isaías 53. E lá no Salmo 16, Salmo 16, verso 10, o próprio apóstolo Pedro cita esse salmo lá em Atos 2, a
para comprovar que estava profetizado que o Messias iria ressuscitar. Salmo 16, verso 10. Aqui as traduções costumam utilizar sepulcro ou sepultura, mas no original hebraico aqui é o termo Sheol. Sheol ele tem uma aplicação mais ampla, seria o mundo dos mortos, o lugar para onde a pessoa vai quando morre. Tá? Então por isso eu vou ler falando Sheol para vocês. Porque tu não me abandonarás no Sheol, ou no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então aqui já estava profetizado que Deus não abandonaria a alma do Messias no Sheol, nem o corpo dele no sepulcro, e nem permitiria que o corpo do seu santo chegasse a se decompor. E depois Pedro vai utilizar essa referência desse mesmo salmo lá em Atos 2, dizendo assim: Davi era profeta e já havia profetizado no salmo que o Messias iria ressuscitar. E ali ele fala desse salmo, comprovando que é um salmo que profetiza a ressurreição do Messias. Então, mais um evento cumprido. O Messias ressuscitou. E depois de ressuscitar, temos a ascensão ao céu de Cristo. Pode passar o próximo slide. Ainda no livro de Salmos, vamos observar lá no Salmo 110, indo um pouquinho mais à frente. Até a ascensão do Messias de volta ao céu estava profetizado. Olha o que o próprio Deus Pai fala para o Messias depois que ele ascende aos céus e se assenta à destra do Pai. Vou esperar os irmãos encontrarem. A ascensão do Messias. Salmo 110, verso 1, diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor. Então, observe o detalhe. A primeira palavra Senhor está inteiro em maiúsculo, certo? Na Bíblia de vocês também está? Senhor inteiro em maiúsculo é tradução de Yahvé, é o nome do Deus Pai. Então aqui é, o Deus Pai disse ao meu Senhor. E aqui é um Senhor só com S maiúsculo, né? O segunda vez, certo? Ou inteiro em minúsculo. Esse segundo Senhor é o Messias, é o Cristo. Então perceba que no céu tem dois senhores. Tem o Deus Pai e o Deus Filho, o Messias. Isso no Antigo Testamento, já nos revelando aqui a Trindade. Então eu poderia até ler assim: Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então o que Jesus está fazendo lá no céu, em todo esse tempo que ele está lá depois da ascensão? Ele tem uma tríplice função. Primeiro, lá em João 14, versos 1 a 3, nós vimos isso domingo passado. Ele está nos preparando a morada eterna, a Jerusalém celestial. Aqui, ele está exercendo a sua soberania. Nós vemos aqui Salmo 110, verso 1. Assentado à destra do Pai, acima de toda a criação, acima de todas as coisas, aguardando que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E nesse mesmo Salmo 110, ali no verso 4, nós vemos a terceira função do Messias, que é bem detalhada lá na carta aos Hebreus. O Messias, ele é o sumo sacerdote da nova aliança, que está à destra do Pai intercedendo a nosso favor. E isso já estava profetizado também no Salmo 110, verso 4, que diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo não seria um sacerdote segundo a ordem de Arão, uma genealogia, uma descendência, uma linhagem. Não, ele seria como foi Melquisedeque, um sacerdote com a autoridade recebida diretamente pelo próprio Deus, um sacerdócio eterno, incorruptível, que jamais perderia a validade. E aqui Deus o Pai jura para o Filho: tu és sacerdote para sempre. Agora, a partir desse momento da ascensão de Cristo, ele se torna para sempre o único e eterno sumo sacerdote da nova aliança. Por isso, ele é o único intermediador, o único intercessor entre nós e o Pai.
E essa é a terceira função que ele está realizando lá no céu. Então ele nos prepara a morada, exerce a sua soberania e exerce um sacerdócio eterno em nosso favor. Pode passar o próximo slide. E aí, para encerrar, eu coloquei a seguinte frase: as profecias que já se cumpriram nos dão a garantia e a certeza de que Cristo voltará. Que é exatamente o que Pedro nos diz lá na sua segunda carta, capítulo 1. E eu poderia dizer tantas outras profecias. Seria traído por um amigo íntimo, como foi por Judas. Seria traído por 30 moedas de prata. E a Bíblia, para vocês terem uma ideia, de Gênesis a Apocalipse, tem cerca de 300 profecias a respeito de Cristo. Contando profecias a serem cumpridas na primeira e na segunda vinda. 300 profecias a respeito de Cristo. E a maior parte delas já foram cumpridas na primeira vinda. E esse cumprimento exato, em cada detalhe, nos dá a garantia de que essas profecias ainda futuras também se cumprirão exatamente como foram profetizadas. E aqui eu deixo a profecia da segunda vinda de Cristo. Podem abrir lá em Apocalipse 22, enquanto isso é mais fácil de trás para frente, viu? Finalzinho da Bíblia. Lá em Atos 1, verso 11, vocês não precisam abrir esse, eu só vou comentar. Assim que Jesus sobe aos céus, aparecem 2 anjos e falam: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Da mesma forma que vocês viram o Cristo subir, vocês também vão ver ele descer. Não é só a mesma forma, mas sabia que até o mesmo lugar, isso eu vou falar mais detalhadamente na semana que vem, mas Zacarias 14, verso 4, nos profetiza que no momento em que o Messias voltar, ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar em que ele ascendeu aos céus. Então, o mesmo lugar que Jesus subiu é o lugar que ele vai tocar a terra quando ele voltar. E lá em Apocalipse 22, verso 7, o próprio Senhor Jesus nos dá uma exortação. Ele diz assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo isso para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida. Até aqui é suficiente. Então, esta é a promessa. Eis que o Senhor em breve vem, e a sua recompensa estará com ele. Aquele que é imundo, continue na sua imundícia, e sofrerá condenação por isso, pelos seus próprios atos. Mas aquele que é justo, continue na justiça. Aquele que é santo, se santifique ainda mais, preparando-se para a vinda do Senhor, porque o Senhor recompensará a cada um de acordo com o que fez. Amém? E para encerrar, eu coloco esse último slide fazendo a mesma pergunta da semana passada, que provavelmente eu vou fazer nas 4 semanas. Você está pronto para a volta de Cristo? Depois de tudo que você ouviu hoje, você está pronto para a volta de Cristo? Ou existe algo que você precisa mudar em sua vida? Existe algo que precisa ser melhorado, uma conduta que precisa ser corrigida? Isso é entre você e Deus, irmão.
Então, se você não está, esse é o momento de se consertar com Deus. Reveja a sua jornada, reveja o seu caminhar e esteja pronto para a vinda do Senhor. Amém?